Segundo Crônicas 34. Josias abole a idolatria. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai. E no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. E derribaram perante ele os altares de Baalins, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques, e as imagens de escultura e de fundição quebrou, e reduziu a pó, e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhe tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim e de Simeão, e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Josias repara o templo, e Ilquias acha o livro da lei. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maacéias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E vieram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido das mãos de Manassés e de Efraim, e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim. E voltaram para Jerusalém. E o entregaram aos que dirigiam a obra e superintendiam sobre a casa do Senhor. E estes o deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor, para consertarem e repararem a casa. E o deram aos mestres da obra e aos edificadores, para comprarem pedras lavradas e madeira para as junturas e para sobradarem as casas que os reis de Judá tinham destruído. E estes homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, e outros levitas, todos que eram peritos em instrumentos de música. Estavam também sobre os carregadores e os inspetores de todos os que trabalhavam em alguma obra, e dentre os levitas eram os escrivães e os oficiais e os porteiros. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo: Teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e o deram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã leu nele perante o rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou suas vestes. E o rei deu ordem a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo: Ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Ulda, a profetisa, prediz a ruína de Jerusalém.
Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas. E habitava ela em Jerusalém na segunda parte, e falaram-lhe naquele sentido. E ela lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim: Assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, como teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as suas vestes, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com essa resposta ao rei. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todas quantos se acharam em Israel, obrigou a que com tal custo servissem ao Senhor, seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Segundo Crônicas 35. A celebração da Páscoa em Jerusalém. Então, Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês primeiro. E Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. E preparai-vos segundo as casas de vossos pais, segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e conforme a prescrição de Salomão, seu filho. E estai no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada um uma porção das casas paternas dos levitas. E imolai a Páscoa, e santificai-vos, e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para o sacrifício da Páscoa, em número de 30.000, por todos que ali se achavam, e de bois 3.000. Isso era da fazenda do rei. Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas, Ilquias e Zacarias e Jeiel, maioral da casa de Deus. Deram os sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 rezes de gado miúdo e 300 bois. E Conanias e Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias e Jeiel e Josabade, maiorais dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa
5.000 reses de gado miúdo e 500 bois. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus postos e os levitas nas suas turmas conforme o mandado do rei. Então imolaram a Páscoa e os sacerdotes aspergiram o sangue recebido nas suas mãos e os levitas esfolavam as reses e puseram de parte os holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois. E assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito, e as ofertas sagradas cozeram em panelas, e em caldeiras e em frigideiras, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso é que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto segundo o mandado de Davi e de Asaf, e de Emã e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros, e cada porta não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos os levitas preparavam o necessário para eles. Assim, se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. E os filhos de Israel, que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo, e a festa dos pães asmos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum rei de Israel celebraram tal Páscoa, como a que celebrou Josias, como os sacerdotes e levitas, e todo Judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. No ano 18º do reinado de Josias, se celebrou essa Páscoa. Josias provoca o rei do Egito e é morto. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros, dizendo: Que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me a preparasse, guarda-te de te opores a Deus que é comigo, para que não te destrua. Porém, Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido, e os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha. E o trouxeram a Jerusalém, e morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais, e todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel, e eis que estão escritas na coleção de lamentações. Quanto aos mais dos atos de Josias e as suas beneficências, conforme está escrito na lei do Senhor, e aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Segundo Crônicas 36. Joacás é levado cativo para o Egito. Então, o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Era Joacás da idade de 23 anos quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém e condenou à terra a contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito pôs a Eliaquim, irmão de Joacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Jeoaquim. Mas a seu irmão Joacás tomou Neco e levou-o para o Egito. Jeoaquim reina.
Era Jeoaquim de 25 anos de idade quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia e pô-los no seu templo em Babilônia. Quanto ao mais dos atos de Jeoaquim e as abominações que fez, e ao mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Era Joaquim da idade de 8 anos quando começou a reinar, e 3 meses e 10 dias reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no decurso de 1 ano, o rei Nabucodonosor mandou que o levassem à Babilônia, com também os demais preciosos utensílios da casa do Senhor, e pôs a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Zedequias reina. Era Zedequias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração, que se não converteu ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, e todos os deu nas suas mãos. E todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados todos os dias da desolação, repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Deus poderoso, maravilhoso, Santo de Israel, te adoro, Senhor, e exalto o teu santo nome para todo sempre. Senhor é maravilhoso, ó Pai, é nosso único Deus e Senhor. Pai, apresento diante de ti, Senhor, a minha vida e a vida de todos os meus irmãos. Deus amado, Deus querido, muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, de mais um dia de leitura. Ó Pai, dos capítulos de suas santas escrituras. Deus amado, que o Senhor continue nos dando força e graça, ó Deus. Que o Senhor continue, meu Deus, abençoando, ó Deus, os nossos caminhos, a nossa vida, ó Pai, nos fortalecendo, nos preenchendo com a sua presença e a sua graça. Meu Deus, que os propósitos, ó Pai, e os planos, meu Deus, dessa leitura venham, ó Deus, ser concretizados, de chegarem até o fim. Que
que no nome poderoso do Senhor, o Senhor fortaleça cada um dos meus irmãos e minhas irmãs. Que o Senhor, ó Deus, coloque as suas mãos poderosas, como eu sei que já estão neste projeto, ó Pai, que o Senhor fortaleça-nos no nome poderoso do Senhor, ó Deus, fortaleça-nos em sua presença. Deus, encha-nos com a tua presença, que a sua face esteja sempre, ó Pai, ao nosso lado, que o Senhor, ó Pai, esteja sempre agradado de nós, ó Deus, e que tudo aquilo que não presta e não provém do Senhor, que se porventura, ó Pai, cometemos, pensamos ou agimos ou fazemos, que o Senhor possa, ó Deus, nos ajudar a vencer, a romper em fé, ó Pai, e a vencer todo o mal, todo levante, toda seta, toda astutícia, ó Pai, de nosso adversário, meu Deus, e também de nossa própria carne, de nossas próprias vontades. Nos ajude, nos fortaleça, segure em nossas mãos, ó Pai, bem firme, não a solte, ó Deus, ainda que queiramos soltar de suas mãos. Não permita, Senhor, que nos soltamos e afastamos da sua presença, pois a sua presença é tudo, ó Pai, que nós precisamos, necessitamos e que é o necessário para manter o homem e a mulher de pé. Mantenha-nos de pé, ó Pai, fortalecidos, renovados, reforçados, restaurados, ó Pai, pelo teu santo poder. É o que nós te pedimos nesta hora, ó Pai, e te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus.